Olá, darei continuidade à leitura do canto 5 da Ilíada e neste canto, como falado no vídeo anterior, ele trata dos feitos heróicos de Diomedes. Diomedes, que é um dos epígonos gregos, né? Ele faz parte dos heróis que foram até Tebas para vingar os ascendentes, né? Vingar a morte dos pais que foram derrotados pelos tebanos no famoso mito dos sete contra Tebas. E neste vídeo de hoje eu lerei do verso 134 ao verso 240. Mais uma vez, o Tidita voltou para as linhas de frente. O Tidita, neste caso, é Diomedes. Cabe ressaltar ou relembrar que Diomedes ele foi atingido por uma seta que foi lançada por Pândaro, o Lício, que é o mesmo que acertou uma flecha em Agamemnon logo após o duelo com Paris. E Tidida, porque é filho de Tideu, né? Diomedes é filho de Tideu. Se antes já ardia em desejos de aos teucros vencer nos combates, 3 vezes mais ardoroso se achava, um leão parecia. Essa fúria, essa força, essa coragem de Diomedes foi dada pela deusa Atena após uma oração de Diomedes, né, quando ele foi atingido pela flecha de Pândaro. Se antes já ardia em desejos de aos teucros vencer nos combates, 3 vezes mais ardoroso se achava, um leão parecia. Aqui o pastor que se encontra de guarda as lanzudas ovelhas, fere ao querer escalar o curral sem, contudo, prostrá-lo. Só conseguindo espertar-lhe a coragem, sem ter mais defesa. Corre o pastor a esconder-se no estábulo, largando o rebanho. Apavoradas, comprimem-se a um canto as balantes ovelhas. A fera, entanto, furiosa, o redil abandona de um salto. Com igual fúria, o Tidida as fileiras troianas penetra. E Diomedes, antes dele ser ferido por Pândaro, ele já causava uma grande destruição nas fileiras troianas. E após esse socorro da deusa Atena, ele volta a destruir as fileiras troianas. Logo de início, a lei prostra os caudilhos, Hipírone e Astino, a asta de bronze potente, encravando no peito deste último. Ele atinge no peito o Astino, né? E no ombro do outro, assestando. Assestar é apontar, mirar. Bem junto à clavícula, um golpe, com a espada que a um tempo o apartou do pescoço e das costas, deixando-os saindo depois à procura de Abante e Políodo, de Euridamante nascidos, intérprete exímio de sonhos, que não lhes fez vaticínio nenhum, quando foi da partida. A ambos, Diomedes o forte despiu da bonita armadura. Despiu da bonita armadura. Quando um guerreiro era despido no combate, quando ele era derrotado. Após a derrota, o vencedor ia e retirava a armadura do cadáver. A ambos Diomedes o forte despiu da bonita armadura. Contra os irmãos Xanto e Tone, após arremete de Fénopo, ambos nascidos na extrema velhice, acabrunha-se o velho,
por não ter tido outro filho, a quem possa deixar seus haveres. A ambos Diomedes privou da armadura e da vida preciosa. Ao pai deixando tristezas somente e suspiros magoados, por não os ter acolhido com vida de volta da guerra. Pelos parentes remotos, seus bens divididos ficaram. Dá, logo após, com 2 filhos de primo, o neto de Dárdano, que num só carro se achavam, Esquéfronte e Crômio galhardos, tal como um leão que se atira no meio do gado que pasta, no prado ervoso, e espedaça a cerviz de um bezerro ou de um touro. A ambos, assim, o Tidida do carro arrancou com violência, por vergonhosa maneira espoliando-os das armas preciosas. Veja que sempre que um guerreiro no combate derrotava o inimigo, retirava as armaduras, né? Era o espólio de guerra. Aos companheiros deu ordens que as naus os cavalos levassem. Foi por Enéas notado como ele as fileiras destruía. Enquanto o Diomedes destruía as fileiras troianas, Enéas, que estava à frente da tropa de Troia, ele notou, né, que aquele guerreiro ali estava causando grandes danos. E Enéas, é sempre bom ficar atento em todas as passagens de Enéas na Ilíada, porque Enéas será a personagem principal da obra A Eneida, do poeta romano Vigílio. Enéas seria o fundador de Roma por meio de sua descendência, né? Ele, na verdade, ele ia fundar a cidade de Lavínio, seu filho fundaria Alba Longa e os seus descendentes depois fundar Roma e Remo. Rômulo fundaria Roma, né? Seria... Então, Enéas será preservado dessa guerra, sempre em vários momentos, inclusive neste mesmo canto contra Diomedes, sempre que ele está próximo de morrer, algum deus vai salvá-lo, Afrodite, Apolo, ele sempre vai ser salvo, o Enéas, porque ele tem essa missão de fundar essa cidade, uma cidade grandiosa, né? E esse mito de fundação de Roma, ele foi criado para dar uma ascendência nobre ao povo romano, à realeza romana. E esse mito de Enéas é interessante porque ali até os etruscos, vários povos ali da Península Itálica, eles sempre compartilhavam esse mito de que Enéas veio até a península para fundar uma cidade. E o interessante é que Diomedes, ele, após a guerra de Troia, e Diomedes, ele é um dos guerreiros gregos que estavam no cavalo de Troia. Ele é um dos heróis que desceram e fizeram a destruição e o saque da cidade. Só que Diomedes, como ele feriu Afrodite, ao retornar para casa, ele descobriu que a sua esposa, que é a esposa dele, né, estava traindo. Uma vingança de Afrodite pelo ferimento de Diomedes. E Diomedes teve alguns problemas políticos e tal, e acabou indo fundar um assentamento, uma cidade na Península Itálica. E era comum até romanos dizerem que eram descendentes de Diomedes. Então, Diomedes e Enéas, os dois se enfrentaram aqui, mas os dois estão intimamente ligados, né, à fundação de assentamentos na Península Itálica. E Enéas, principalmente.
Foi por Enéas notado como ele as fileiras destruía. Corta o guerreiro a batalha, onde as lanças mais densas se agitam, com a intenção de achar Pândaro, Ulício, de formas divinas. Veja, Diomedes, ele Enéas procura Pândaro para matar Diomedes. E Pândaro, Diomedes vai falar com ele, né, sobre a questão de Diomedes, mas Pândaro vai avisá-lo que já tinha ferido Diomedes e que provavelmente ele estava sendo protegido por algum deus, porque ele deveria ter morrido do ataque dele. Foi por Enéas notado como ele as fileiras destruía. Corta o guerreiro a batalha, onde as lanças mais densas se agitam, com a intenção de achar Pândaro, Ulício, de formas divinas. Ao belo filho do heróico Licaone achou finalmente. Para defronte do herói e lhe diz as seguintes palavras: Pândaro, acaso perdeste teu arco, tuas setas aladas e tua forma sem par, que nenhum dos troianos contesta? Nem mesmo os lícios guerreiros presumem que possam vencer-te. Vamos, eleva teus braços a Zeus e dispara uma seta contra o varão destemido que tanta desgraça nos causa, com dissolver o vigor de tão nobres e fortes troianos. Temo que seja um dos deuses que se ache zangado, por termos com sacrifícios faltado. É terrível de um deus sempre a cólera. Disse-lhe o filho do heróico Licaone então o seguinte. Agora Pândaro vai responder a fala de Enéas. Príncipe Enéas, mentor dos troianos, de vestes de bronze, os sinais todos me dizem tratar-se do grande Tidida, filho de Tideu, isto é, Diomedes. Sim, pelo escudo o conheço, pelo elmo de 4 saliências e pelos próprios cavalos. Ao certo não sei se é um dos deuses. Se tratar de um varão, como penso, o prudente Diomedes. Não sem o auxílio de um deus tantas coisas comete, que se acha perto do herói escondido, sem dúvida, em névoa densíssima, e que de pouco o livrou de uma seta que o havia tocado. Já lhe mandei uma seta amargosa que foi atingi-lo no ombro direito, furando a couraça na chapa escavada. Já me gloriava de o haver enviado para o Hades sombrio, isto é, de tê-lo enviado para a morte, né? Mas foi baldada a esperança. É-me hostil um dos deuses, sem dúvida. Não tenho aqui nem cavalos nem carros que possam servir-me. 11, no entanto, se encontram na casa do herói Licaone. Ele diz que não tem nenhum cavalo ali, mas existe 11 na casa do pai dele. Todos construídos de pouco, sem uso nenhum, protegidos por belas mantas, com uma parelha, cada um, de cavalos, que de centeio e de espelta, com muito regalo se nutre. Bem que Licaone, o velho guerreiro, comigo instou muito, recomendando insistente ao me vir do palácio perfeito, para que carros trouxesse e cavalos possantes, e o mando dos picadores troianos houvesse de ter nas batalhas. Mas não lhe quis aceitar o conselho, quão útil me fora. Porque poupasse os cavalos com bom tratamento habituados, pelo receio de vir a faltar-lhes forragem no assédio. Por isso tudo os deixei, tendo vindo de pé para Troia, no arco somente confiando que inútil, aliás, me seria. Ele diz que não trouxe os cavalos com medo, né, de faltar forragem para os cavalos, isto é, comida, porque como Troia estaria sitiada, né, existiria ali uma limitação de alimentos, tanto para os humanos como para os animais. E por isso ele evitou
trazer os cavalos, trouxe o arco, porque, por regra, o combate que Troia dava, na verdade, aos gregos, era se defender nas muralhas, né? Os gregos assediavam as muralhas e por isso Pândaro achou mais eficiente ele ir com o arco, né? Para atacar os gregos de cima da muralha, né? Já disparei 2 vezes, visando excelentes guerreiros, o louro Atrida e Diomedes, e de ambas, com toda certeza, vi correr sangue. No entanto, só pude ainda mais excitá-los. Aqui ele relembra, né, que ele já tinha atacado o Atrida, no caso é Agamemnon, o Menelau, o irmão de Agamemnon, que ele se refere aqui. Ele já tinha acertado Menelau logo após o duelo com Paris e também tinha acertado Diomedes, que teoricamente Diomedes deveria ter morrido, né? Mas foi salvo pela deusa Atena. E ele diz aqui que após o ataque, em vez de matá-los, só fez excitá-los mais ainda para o combate. Foi em má hora que o arco do gancho tirei, por sem dúvida, quando pensei em trazer para Troia os meus lícios valentes, a fim de Aitor, o guerreiro divino, agradável, mostrar-me. Mas se algum dia eu voltar para a terra dos meus ascendentes e contemplar novamente a querida consorte e o palácio, pode qualquer estrangeiro a cabeça dos ombros cortar-me, se não jogar ali mesmo nas chamas este arco, após tê-lo feito em pedaços. Bem má companhia me fez até agora. Disse-lhe Enéas, o chefe dos teucros, então em resposta. Agora, a resposta de Enéas, a resposta que ele dá para Pândaro. Não continues assim, que tudo isto alterar não se pode, sem que nós dois para o carro subamos, e contra aquele homem nos decidamos aí, para as armas com as dele medirmos. Vem para cá, porque vejas ao fim como são excelentes estes cavalos de Troia, que tão rápidos correm no plano. Quer quando cumpre fugir, quer no encalço do inimigo ligeiro. Inimigo é um sinônimo de inimigo, uma palavra arcaica, né? Pouco utilizada nos tempos atuais. Ainda que Zeus a Diomedes de glória cobrir e determine, mais uma vez hão de aos muros de Troia levar-nos incólumes. Faze uso tu do chicote e das rédeas de bela feitura, que eu descerei para a pé facilmente oferecer-lhe combate. Ou, se o preferes, enfrentam, ficando ao meu cargo os cavalos. Disse-lhe o filho do heróico Licaone, então o seguinte: é preferível, Enéas, que as rédeas dirijas, e os brutos que sob o auriga habitual puxarão mais velozes o carro. Curvo no caso de ser necessário fugir de Diomedes. Temo que possam a voz estranhar e, sentindo tua falta, não nos reterem com tempo de luta, tomados de espanto. Fora então faço saltar contra nós o Tirida magnânimo, e nos privar da existência, ficando com os dois corredores. Guia tu próprio os cavalos, e o carro recurvo pertencente. Com minha lança aguçada, hei de um embate iminente amparar-lhe. Sobem depois de falar para o carro variado e os cavalos. Guiam sequiosos de a pugna encetar contra o grande Tirida.